Rádio a Granel. Rádio a Granel apresenta Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo. Olá, fala aqui Henrique Menezes e essa é a série Álbum de Retratos Sonoros, onde a gente faz um retrato sonoro dos chorões aqui de São Paulo, da capital e do interior. Daí que a gente foi dar uma volta por São Carlos, Taubaté, Avaré, Tatuí, Leme, São João da Boa Vista e por aí afora. Jogando conversa fora, sentando em banco na praça, tomando aquele cafezinho e, claro, tocando um chorinho bem brasileiro. Pelo interior foram com a Rádio a Granel o Kevin Augusto e o nosso professor de bandolim, Vitor Casagrande, porque ele é que tem lugar de fala, não é não, Vitinho? Salve Menezes, salve Mafê, alô a todos os ouvintes. Nesse episódio, a gente foi parar num cantinho do estado de São Paulo que é um pouquinho mais mineiro, na cidade de São João da Boa Vista, para conversar com o querido Micael Chaves. O Mica, como ele é conhecido pelos amigos, toca violão, bandolim e é o criador e responsável pelo Clube do Choro Jorge Assad. O nome, do clube é uma homenagem ao patriarca da família Assad, seu Jorge, que tocava bandolim e foi o primeiro professor de música dos irmãos Assad. Por isso, além do Clube do Choro, na cidade acontece todo ano o Festival Assad, que eu já tive a alegria de participar com o Água de Vintém, um festival maravilhoso para comemorar o legado do seu Jorge Assad. E o Micael Chaves é um dos músicos que segue lá em São João, fazendo um trabalho maravilhoso, organizando as atividades musicais e mantendo o núcleo de choro da região e essa chama do choro viva por lá. Fala aí, Mica, conta pra gente. Então, meu nome é Micael Chaves, sou nascido lá em Santo André, na ABC. Vim pra cá em São João da Boa Vista, cidade da família da minha mãe, com acho, 3 aninhos. Aí a gente ficou aqui até eu tinha uns 7, mais ou menos. Aí eu fui morar lá pro Paraná, a gente morou em Londrina. Até então eu só ouvia música, não tocava nada. Fiz aulinha de teclado lá, mas queria jogar bola, fazer outra coisa. Mas sempre gostei de música. Daí com 11 anos a gente voltou para Santo André. Aí meu pai não quis ficar lá, minha mãe trabalhava no banco, assim, como na área de limpeza e tal. Foi assaltado o banco, aí fizeram de refém, uns lances assim. Aí meu pai falou, isso aqui não é pra gente, vamos voltar pro interior, E aí a gente voltou pra cá. Aí eu, com mais 12 anos, assim, eu decidi fazer aula de violão. Aí a gente, por intermédio de uma amiga do meu pai, ela falou que tinha um senhor que dava aula de violão. No caso, o seu Jorge Assad, Só que eu não tinha a mínima ideia quem era. Daí a gente foi procurar por ele lá no bairro, inclusive o bairro chama Santo André aqui em São João. E ele morava nesse bairro. E a gente foi achamos a casa dele lá, ele é bem conhecido, perguntamos ali, falou, é naquela casa e tal. E a gente foi, achamos, aí desceu um rapaz, depois eu fui saber que era amigo, do Rio de Janeiro. E eu falei, perguntei pelo seu Jorge, meu pai tava junto, Aí ele desceu com um pano de prato no ombro, assim. Aí meu pai falou, meu filho queria fazer aula e tal. Ele, mas eu já tô aposentado, não tô dando aula, mas já tinha dado aula na prefeitura aqui, um tempo. Já tava realmente aposentado, tava só curtindo a vida. Mas ele sempre teve alguém tocando no repertório dele, era bandolinista, mas eu até então não sabia. Então meu pai falou, eu queria pôr ele na aula. Ele falou, não tô mais pegando aluno e tal, porque já tô velho, isso aqui lá. Aí meu pai, vem ele tocar, se ele achar que não dá, Aí eu falei, fala pra ele vir domingo, isso era uma quarta-feira. Aí domingo eu fui, aí toquei o pedacinho lá que eu sabia. Aí ele me ensinou uma música que chama Mensagem, que é do Quando o Carteiro Chegou. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com uma carta na mão. Ante surpresa tão rude, nem sei como pude chegar. A primeira música que eu aprendi com ele lá. Eu peguei ele, eu já sabia uns acordinhos assim de ouvido. E isso foi de manhã, Mas aí eu olhei assim e falei, mas ele toca bandolim, Mas nem sabia que era um bandolim. Pra mim era um banjo, sei lá, qualquer coisa assim.
não tinha noção nenhuma. Aí ele explicou, isso aqui é um bandolim, toca choro e tal. Mas pra mim, eu sempre fui assim, faço aula, eu acredito no que o cara fala pra mim, né? O professor é ele, o que ele me falar. Então ele falou, eu vou te mostrando os acordes, aí vamos fazer uma frase aqui, outra ali, ó, funciona assim. E aí eu consegui acompanhar ele só com os acordes nesse dia. Aí ele gravou pra mim, numa fita, né? Fita cassete, né? Ele tocando essa música com o metrônomo. E depois fez o acompanhamento com o baixo pra eu decorar aquela sequência. Né? E o mais legal, olha como as coisas são, né? Se linkam, assim. Nesse mesmo dia, à noite, passava um programa na Cultura, chamava Jazz, alguma coisa. Como é que era? É o Nelson Aires, Jazz Companhia, E nesse dia passou um show do Conservatório Tatuí, o Altino tocando. Os fundadores do Quebrando Galho são Alexandre Bauab Júnior, que toca violão de 7 cordas e faz os arranjos, e o chorão Altino Toledo, que toca bandolim. Tanto em concertos como em sala de aula, os dois músicos e professores estão sempre empenhados na pesquisa que funde o jazz com música popular brasileira. Reconhecido como grupo oficial do Conservatório de Tatuí no ano de 99, o Quebrando Galho fez mais de 40 apresentações públicas. A ideia é o seguinte, foi uma tentativa de buscar um pessoal que estava interessado em trabalhar com choro. Então eu fui para lá, não se tocava muito o choro no conservatório, era mais tinha um curso de MPB jazz, mas não se tocava o choro, era uma coisa que... E no fim nós conseguimos fazer um trabalho bacana e tá começando a aparecer. O Altino tocando. Lógico, não conheci o Altino nunca nessa época, né? E aí eu vi ele falando, só lá que o Sr. Jorge tocava e fiquei vendo, né? E acho que eles abriram o show do Época de Ouro nesse dia. Aí depois o Época de Ouro tocou, o Dino já tava velhinho já. E, nossa, aí eu fiquei fissurado, falei, nossa, que negócio legal, né, cara? É difícil, né? Não é essas coisas que a gente escuta aí. E aí eu, a partir daquele dia lá, eu falei, então agora eu vou pegar firme mesmo. E aí eu fui isso foi no domingo, ele falou, volta domingo que vem. Aí no domingo eu fui, eu já toquei mais uma outra musiquinha lá. E a partir dali eu ia todo dia. Segunda, terça, quarta, quinta. Que ele gostou. Aí ele falou, não, você vai pode vir amanhã? Eu não posso, amanhã. Saía da escola e ia pra lá. Que idade você tinha? 12. Mas eu ia assim, eu estudava até meio-dia, almoçava, 2 horas eu tava lá. Eu ia embora 10 horas da noite. Nossa, você se empolgou. 11, aí ele também, eu ficava lá o dia inteiro tocando, aí parava, comia, tomava café. Aí vamos voltar lá naquela musiquinha aí. Eu sempre eu vi muita, que assistia muita cultura, então eu via o Toquinho solar, um negocinho, os assados eu nunca tinha visto. Mas assim, esses caras mais do mainstream, assim, né, que solam um pouquinho de violão, o Toquinho sola um pouco. Você tinha um violão? Teu pai tocava Tinha violão, então, né? aí esse violão eu tinha ganho quando eu nasci, de um vizinho da minha avó lá, que ficou muito tempo na família. Então, antes disso, voltando pra trás, né? Antes de eu tocar violão, a minha relação com música era que meu pai era barbeiro e ia sempre no samba, no pagode aqui em São João e me levava. Então eu tive sempre essa coisa na cabeça, né? Fica gravado assim. Então meu contato tinha instrumento em casa às vezes. O pessoal levava pra fazer samba lá na barbearia do meu pai lá. Mas meu pai nunca tocou nada, não tem ninguém na família que toca nada assim, nada. Nem era música, tudo o pessoal amadorzão mesmo assim. Que batia um pandeiro lá e ficava cantando. E eu ficava lá, não saía de lá. Então eu já tinha gosto, né? Aí com 12 que eu despertei esse negócio. Tinha o violão, eu falei, agora vou tocar. Aí tentei, minha inspiração era o Toquinho lá, né? Aquelas coisinhas que tocava lá. Aí eu tirei assim meio de ouvido. Aí eu lembro que nesse dia, aí depois o Sr. Jorge me mostrou os filhos dele.
Eu falei, nossa, o negócio aí mas o buraco acho que é mais embaixo, né? Daí nisso, isso foi em junho mais ou menos. Quando foi em novembro, os filhos deles vieram, que foi o aniversário do Sérgio em dezembro. Pra ficar um tempo que eles vinham ver os pais, né? Que eles sempre moraram fora, desde quando eu conheço eles, né? E o Sérgio veio, aí, nossa, parece que você tem talento, estuda isso aqui. Aí eu tentei tirar de ouvido umas coisas, aí tinha um professor aqui em Aguaí, que é a cidade do lado, chama José Roberto Vital. E ele que me deu, assim, os primeiros passos de ler. Eu já sabia ler por causa do teclado, que eu tinha feito aula. Não lia nada, tudo de ouvido. Ele ia passando os baixos e aprendendo, aí na outra semana eu esquecia que passou aqui, mas por que você tá fazendo isso? Eu falei, não, porque você não mandei fazer isso, era outro, vou fazer outro. Aí aprendia 3, 4, aí tinha que adivinhar qual que. Isso era bom, né? Aprendi um monte. E daí eu paralelo ia pra Aguaí fazer, já com uns 13 anos, fazer aula de violão clássico, assim, pra aprender a ler mesmo. Que o senhor já falou, não, vai ler que é importante e tal. E aí eu sempre comecei a tirar as coisas, tirava uns gingas da vida, não. Depois, mas sempre paralelo com o choro com o seu Jorge ali, né? Quando eu tinha uns 15 anos, 16 anos, o Sérgio me mandou pra fazer aula com o Henrique Pinto, lá em São Paulo, grande professor de violão lá. Mas não te interrompendo, você ia falar dessa festa em novembro que eles vieram. Então, aí nesse dia eles ficaram empolgados comigo lá, que eu consegui tocar um choro, Santa Morena, nossa, Santa Morena, isso aqui. Já tá tocando em 3, 4 meses ali, né? E aí foi muito legal, foi nessa época que ele me incentivou, o Sérgio, daí quando vieram, falou, não, estuda aqui, aprende a ler. Aí no outro ano que eu comecei a estudar, que eles vinham 2 vezes por ano, né? Meio do ano e final. Aí quando eles vinham, aí começaram a me dar aula também, né? Fazia um intensivão lá, ficava um mês tendo aula com eles lá. Um mês, todo dia eu ia lá mesmo, então eu tocava choro um pouquinho, subia lá, era um sobrado, aí tava um dos dois lá, senta aqui, eu tocava. Por isso que tem partitura aqui na frente, aí tem que... A gente chegou... Na realidade chegou há 2 dias, mas o Micael tem que trabalhar muito, coitado, não deu pra ele ensaiar com a gente. Vamos ver o que sai. Nesse primeiro contato já com o Daí, com o Sérgio, eles já me passaram umas coisas de técnica. Ó, a mão tem que estar assim, 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 né? Aí eu gravei e eu tentava muito imitar eles também, né? Você pega uma referência, você quer fazer uma mão, o mesmo jeito ali, né? Então, assim, eu nunca tive problema com técnica, de estudar a técnica, você tem que estudar esse livro aqui, assim, estudava pela música mesmo, a dificuldade estava no repertório, né? Isso que eu fiz com o Henrique também. O Henrique foi legal também, que me deu a opção de fazer concurso de violão, que eu não queria muito assim, não, você vai, então, incentivou a fazer pra você ver o nível que você tá e tal. E aí foi muito bom, nossa, o Henrique era impressionante, cara. Saía da aula dele com vontade de tocar violão, não sei como o cara consegue fazer isso. Acho que ele te incentivava, assim, não sei, de uma forma que ele acreditava em você, sabe? Não que eles não acreditam, o Sérgio, daí o seu Jorge, mas é assim, um jeito de lidar com você, sabe? E foi muito bom. Até me incentivou a ir pra concurso, aí ele falou, vai pra Tatuí. Assim. E daí foi quando eu comecei a pensar em ir pra Tatuí. Aí eu sempre, assim, o choro fazia parte. A gente tocava em pizzaria, o seu Jorge, toco de pizza mesmo, pra comer. Tocava em festinha das famílias dele e tal. Sempre o choro teve presente ali, até meus 18 anos, quando eu fui fazer tiro de guerra, né? Aí foi quando eu fiz o teste pra Tatuí. Aí quando eu fiz o teste, aí o sargento falou, não, se você não passar lá, você vai fazer o tiro.
Aí eu falei, não, mas eu vou estudar música e tal. Aí ele falou assim, mas se você não passar, você vai fazer. Né? Mas tem um tanto de gente aí que fala, mas tudo nóia, tudo... Os caras aí não querem que não, né? Quer gente igual você. Não dá trabalho. Esse molecada aí vai querer botar fogo aqui. Aí nós não queremos isso aí não. Eu falei, então tá bom. Aí você traz lá o... E daí eu fiquei esperando. Foi bem na época de sair Tipo, na semana que tinha que sair o resultado de Tatuí, ou se não saísse eu ia ter que fazer. Porque já tava na semana de lá fazer a matrícula, vamos dizer assim, né? Foi onde saiu o teste, aí saiu. Fui lá, mostrei pra ele e falei, então pode ir embora. Peguei reservista e aí eu fui pra Tatuí, fui morar lá. Lá na época eram 6 anos, agora eu não sei como é que tá lá de carga horária, mas na época era 6 anos normal, mais 2 de extra lá, você pode fazer ou não. E aí eu até fui pra lá, o Henrique falou, você vai entrar lá pro quarto, por aí. Né? E aí eu entrei no 6º ano, uma vez assim. O Geraldo que me colocou lá. Você fez 1 ano só? Tá, era pra eu fazer 1 ano, mas aí por causa de coral, aquelas outras matérias que é 2 anos, eu tive que ficar mais 1 pra fazer cumprir a grade da teórica, né? E foi legal, porque aí eu lembro do Altino. O Altino até veio uma época pra cá, antes de eu ir pra Tatuí, eu conheci ele aqui, num bar que chamava Peixotinho, que era muito famoso. Agora já fechou. E ficava bem lá em cima na Sé, dava pra você ver São João inteiro, assim, era muito lindo o lugar. E a gente ia tocar lá, juntava chorão, sambista, mais música MPB, assim, né? E o Altino veio aí? E o Altino veio uma vez tocar no teatro e foram lá. Alguma coisa de Guilherme Novaes, ele deve ter vindo, o grupo de choro lá de Tatuí. E aí eles foram confraternizar lá, e a gente foi lá com o seu Jorge conheceu. Acho que o Daniel Cajoso que levou ele lá. Daí aí fui pra Tatuí, conheci o Altino lá, eu sempre descia lá no anexo, lá, pra tocar um choro lá. Mas não dava muito tempo, tinha que estudar as peças, né? E aí eu entrei nesse ano e foi legal até, por acaso, no outro ano a gente foi pra Alemanha, né? O grupo de violão, que tinha uma orquestra, a gente ganhava bolsa na época. E você era obrigado a tocar numa orquestra. E tinha 2 modalidades de bolsa. Uma você tocava na orquestra de alunos mesmo, que era uma camerata de 11 pessoas, mais ou menos. E a outra bolsa, mais um outro salário, era pra tocar com os professores. Aí era 4 vagas só. Aí eu tocava nas 2. E aí essa orquestra de alunos foi convidada já há vários anos. Só que o conservatório não bancava, tinha que bancar a passagem. E aí por acaso mudou o presidente nessa época de 2008, quando mudou. Aí o cara, não, vai, a gente banca. Aí o conservatório bancou a passagem de todo mundo. Nisso, quem tava começando a tocar violão lá era o João Camareiro. Eu fiquei muito amigo dele, a gente ficou até na mesma casa lá na Alemanha. Que aí a orquestra chamava Violões e Companhia. A companhia seria um outro instrumento, que não fosse violão clássico, né? Então nessa época, como a gente tocava muito garoto, os arranjos do Geraldo, aquelas coisas, eu falei pra Márcia, que era... Ele falou, vamos chamar o João, o Altino, o Rafa foi também. Vamos pôr o grupo de choro pra tocar com a gente. Então. Aí ela... é mesmo, então não sei o que. Aí foi onde o João foi com a gente também. O João não foi da orquestra de violão? Não. Ele era a companhia, vamos dizer assim. Ele era a outra parte que eu falei, não, chama o João e o Rafa. Aí ele chamou o Altino também. Depois eu tive que vir embora, que acabou, não tinha mais o que fazer lá, né? Aí eu vim pra cá, em 2009. Tentei ir pra São Paulo, fiquei uns 5 meses lá. Mas o dinheiro acabou, não consegui nada. É muita gente, né, cara? Muita gente pra tocar, muita gente boa tocando. Até você virar o sub do cara, tem que morrer 10. Tem que 10 ficar doente, né? Mas não deu muito certo, não. Aí eu falei, vou voltar pra São João, tá muito difícil, porque tô passando muito aperto. Saía 2, 3 horas da manhã, não tem metrô mais. Ficar com o violão nas costas é um perigo, cara. Entendeu? Larga a mão, isso aqui não é pra mim, né? Vim embora pro interior.
Aí aqui eu tava estudando, aí o Sérgio conseguiu, assim, mais ou menos uma bolsa lá no Arizona para eu estudar violão clássico. Graduação. Até tem a cartinha até hoje que a gente fez inscrição e tal. E eu tava estudando inglês para passar no TOEFL lá, né? Para você ser admitido lá. Mas aí eu tinha 20 anos, mas até os 25 dava para ir. Quando eu tinha 22, estava estudando, assim, porque o TOEFL é muito difícil, né? Você tem que estudar muito, falar muito bem. Aí meu pai faleceu nessa época. Aí daí, minha mãe desempregada, eu com meu irmão com 11 anos, agora tem que virar o homem da casa. Eu dava, tipo, 3 aulinhas para ser dar 30 na semana, para todas as escolas. Daí não teve jeito, aí deu 25, já não estava estudando mais, aí eu desisti, né? Porque já passou o prazo. Perdi essa chance aí, mas por outro lado veio essa parte aí didática, né, de dar aula. E aí tô aí. Eu fiz aí, quando eu passou mais um tempo, 2013 eu fiz um musical lá em São Paulo com a Cláudia Raia lá. Eu fiquei 8 meses lá. Tocava violão de aço e banjo americano, sabe aqueles banjos? Foi uma experiência maluca, né, cara? Ainda contracenava com ela ainda. Mais essa ainda. É mesmo? E como é que você caiu nisso aí? Eu fui fazer o teste, né? Ah, tinha um teste. Então, essa história vai umas 3 horas, só essa, mas vou tentar resumir. Eu tava olhando no Facebook assim, tava caçando lugar pra tocar, né? Até então não tocava pagode, não tocava nada. Só tava tocando, estudando violão e dando aula. E eu vi no Facebook uma amiga minha falando pro outro, eu preciso do Praise for You, o musical da Cláudia Raia, tenta lá que o cara é pianista. Aí eu só entrei pra ver assim, qual instrumento tinha, aí eu vi lá violão e banjo bluegrass, né? Acho que eu vou mandar meu currículo, assim, se aceitar. Eu vou lá ver o que é, né? Sim, foi... Mas você nunca tinha tocado banjo? Imagina. Ah, não? Não. Aí eu falei, vou mandar meu currículo. Aí mandou, foi aceito para fazer o teste. Aí isso era uma terça-feira o teste. Fiquei sabendo na sexta. Não, na quinta. Aí eu falei, então vou ter que arrumar um banjo, né? Porque no teste lá tava escrito assim, violão e tem que ter o banjo. Tem que ler primeira vista e tocar uma música música livre escolha. Aí eu falei com uns amigos aqui que tocam country, as coisas, ninguém tinha o tar do banjo. Eu liguei numa 100 loja, velho, pra comprar. Não tinha, ninguém tinha, São Paulo não tinha, porque eu vou pra São Paulo, compro. E no outro dia eu ia tocar no Memorial da América Latina, no sábado de manhã. Aí liguei sexta, nada, eu falei, nem vou fazer o teste, não achei o negócio, vou chegar lá às 100, eles vão mandar embora, eu vou lá à toa em São Paulo, gastar dinheiro pra... Aí nisso, cara, de manhã, eu tava dando mais uma procurada lá e tal. Eu até namorava a Islane, né? Nem casado ainda. Aí minha mãe, cara, a gente tinha 2 telefones só, da OLX, que tava lá, faltando. Que eu já tinha ligado, mas deu caixa postal. Minha mãe veio da cozinha e falou, põe o 9, que agora tem um negócio de 9 aí que tem que colocar no celular. Lembra? Quando começou a pôr o 9 lá. Aí eu pus um, aí deu caixa postal. Aí eu pus um, chamou. Eu lembro que o cara tava pedindo 1.500 conto no banjo. Falei, tem uns amigos que tem dinheiro aí, pega emprestado, depois eu pago, né? E justamente esse que ia me buscar, podia me ajudar, né? Então, me ajudou no caso. Aí eu liguei pro cara e ele falou, não, mas eu não quero mais vender, tá novinho. Eu falei, não, mas vende pra mim, eu preciso tocar vai ter um negócio counter aqui na minha cidade, é mentira, né? Vai ter um negócio de counter aqui, eu preciso do banjo pra fazer um número lá, então... Sabia se o cara ia fazer o teste também, né? Eu tava esquecendo, sei lá. Aí ele falou, eu quero 700 reais na minha mão, então. Eu falei, acho que ele esqueceu o valor que ele tava pedindo, né? Aí eu falei, não, beleza, não, mas eu tenho que ter dinheiro. Eu falei, não, tudo bem. Só que eu sou do interior, demorar umas 3 horas pra chegar aí, né? Não, pode vir, então. Aí falei que esse amigo meu, presta 700 reais pra mim. Ele emprestou e a gente foi. Peguei o banjo lá, o cara quis mostrar. Eu falei, não, tá bom, já tá ótimo. Peguei, levei embora. Aí fui pro hotel, não estudei nada, né? Tinha que tocar, passar som, as coisas. Dormi, aí saí uma noite lá. No domingo a gente tocou. Aí fui embora. Fui estudar o tar do banjo segunda noite só. E quando era o teste? Na terça. Aí estudei lá, tinha o violão,
já tocava algumas coisas, eu tocava uma coisa que eu já sei. E o banjo eu tirei o solinho do tema do musical, que era facinho. Afinei que nem violão, o banjo. Porque eu falei, eu vou afinar que nem violão, se eu precisar ler, vai me confundir tudo na hora, nervoso, né? Aí o banjo a cordinha em cima é aguda, né? Um sol, aí é ré, sol, si, ré. Não, é dó, sol, si, ré. Não, dó, sol, si, ré. É isso aí. Aí eu afinei ré, sol, si, mi. Entendeu? Agora tá as 4 do violão aqui e eu me viro. Aí fui fazer o teste. Tirei a musiquinha lá, aprendi umas levadinhas, falei, se ele pedir alguma coisa eu já vou saber, né, fazer. Aí fui, cheguei lá, não tinha ninguém, cara. Ninguém, falei, ganhei, né? Vim pra São Paulo, isso aqui. Aí, cara, faltava 40 minutos, começou a chegar. 1, 2, 3. Os caras com case, assim, ó. O banjo frágil. Eu falei, os caras viajam com o banjo, eu aprendi ontem e tô aqui, né? Bobo, né? Ah, já desanimei, sabe que você desanima? Ah, mas eu tô aqui, vamos lá, né? Tirei até foto com a plaquinha, assim, né? Número 1, né? Primeiro, né? Aí chegou o maestro, os caras todos chiques, assim, aqui, os caras de bravo, né? Aí entrei, tava um frio, cara, mas entrei já suando, parece que tinha entrado debaixo do chuveiro, nervoso. Sentei assim, eu fui tirar o violão e falei, não, o violão não precisa tirar, não. Eu já vi aqui que você já toca no violão. Pega o banjo. Caceta, vou ter que mostrar tudo pelo banjo. Tá, aí peguei o terno do banjo e falei, abre a página tal, lê aí. Compasso tal, sei lá. Adivinha a primeira nota que apareceu? Dó, do grave. Falei, puta que pariu. Aí eu dei uma lida assim, peguei, toquei o dó e tava assim, mano. Eu falei, não vai perceber. Mas chegou na metade do compasso, eu falei, por que tocou dó? Eu tava assim. Tá com a parte da mão, né? Aí vem o brasileiro, né? Eu falei, não, é que eu uso uma autoafinação lá. Assim, o banjo tem vários estados que tocam. Então, ai, mentira, velho. Aí eu falei, cada estado tem uma afinação diferente, entendeu? Aí eu toco uma de outro lugar. Só que eu já tinha manjado. O negócio era facinho de tocar, assim. Não era tão difícil pro resto. Só tinha esse dó aí que ia atrapalhar. Mas se você quiser, eu ponho o dó. Eu tava abaixo aqui e faço. Não tem problema. Não. Toca assim mesmo. Eu falei, ufa. Aí toquei lá e falei, beleza. Aí, você sabe algum ritmo? Eu falei, não, sei, o galope assim, sei que lá. O galope é que só fazer igual. Mas assim, ele sabia fazer. Pra ler aquelas coisas lá e tocar. Aí ele falou, então tá bom, então obrigado. Fui embora. Aí Nem tocou violão? Nem toquei violão, eu veio à toa. Nisso que eu fui saindo assim, a Cláudia Raia saiu do estúdio lá, que lá era um estúdio grande, né? De dança, de coisa. Ela saiu, se cumprimentou um cara que tava lá pra fazer. Eu falei, era mesmo. O cara vai ganhar manjado, né? Aí falei pra eles, vamos embora, vamos no shopping lá, vamos comer um negócio lá, gastar dinheiro, vamos embora. Aí a gente foi embora, isso foi na terça, quando foi na sexta a moça me ligou. Ô, Micael, tudo bom? Foi tudo bom. Eu falei, acho que eles ligam pra se falar que, infelizmente, né, então... Ah, foi então, tô te ligando que você foi escolhido aí pra fazer um musical, tá? Eu falei, eu? Mas você tem certeza? Lê aí direito o meu nome aí, lê inteiro aí, deixa eu ver. Eu falei, Micael de Oliveira, é isso aí mesmo. Ela falou, então, tem como, eles acham que eles moram em São Paulo, e você mora no interior, acho que é meia hora assim, daqui ali, né? Aí eu falei, você não pode vir amanhã cedo falar com o maestro, que ele quer falar com você e tal? Eu falei, não posso. Aí fui tudo entusiasmado, né? Cheguei lá, mas tudo cheio de coisa, assim. Gente boa pra caramba, né? Mas é todo chique, né? Todo sério. Ele falou assim, olha, tá aqui a partitura do piano. Segunda-feira começa os ensaios, cara. Fez 15 dias de ensaio todo dia, das 8 às 3 da tarde. Assim, ó, pegado, porque aí tem que arrumar todas as músicas, cortar aqui, tirar ali, pô. Aí falou, tá aqui, você não faz um arranjo pra mim, pro banjo, pra segunda-feira? Que aí a Cláudia Raia vai fazer um número com você e comigo? Mas peraí, número aonde? Ele falou, não, você vai contracenar com ela. Eu falei, mas não tava no contrato. Pra você nem falar, quanto mais contracenar com a Cláudia, você é louco? Eu falei, você vai acabar com o musical lá. Falou, não, você vai dar certo, você vai ver, você vai ser o Giannichini do negócio, que ela não lembra na época. Você vai ser o Giannichini da parada lá. Eu falei, você é louco, cara, você não vai fazer isso comigo, não, você vai ver, vai dar certo.
Aí eu falei, tá bom. Aí o arranjo eu fiz lá, peguei um trecho de piano, eu reduzi lá, fiz um arranjo lá. Você continua tocando banjo com aquela afinação? Que nem violão mesmo. Se aparecesse um dó lá, mas era 2 musiquinhas que tinha, só nem passava batido. E aí eu fiz o arranjo, segunda-feira tava lá, passando as músicas, chega, entra a mulher. Parece Jesus Cristo nos lugares, né? Ela entra, para, assim, né? Aí ela já foi direto em mim, ó, Janiquim, não sei o que, Janiquim. Ela falou, você fez o arranjo? Eu falei, fiz. Aí pra tocar, cara. Nem escrevi, né? Toquei de cabeça. Aí ela falou, nossa, que maravilha, não sei o que. Aí a mulher já deu uma sapateada lá, os professores estavam juntos. Ah, vai dar certinho, ela fazer isso aqui, tá, bateu o pé ali, bateu o pé aqui. Aí saiu as duas e foi embora. O cara gravou que eu toquei. E aí foi, cara. Aí depois disso já teve os ensaios de geral com todo mundo. Aí foi pro teatro fazer Aí foi fazer mesmo um negócio com figurino pra testar lá. Puta, bicho, aí a mulher aqui dançando aqui. E eu assim, parecia uma estátua tocando. Eu tava impressionado, né? Vou fazer o quê? Quer que eu dance também? Eu tava aqui assim. Mas seu papel era só tocar, você tinha que contracenar tocando. Tinha que contracenar, mas tinha que pelo menos se mexer, né? Sim, você não tinha que falar nada. Não tinha que falar nada, era um número musical. Era um duelo, assim, tipo, eu fazia, ela fazia, eu fazia. E ela ganhava, lógico, né? Tinha que ter um mínimo de interação. Mínimo de interação, né? E eu assim, puta, assim, que medo, tá tremendo, assim, né? E a mulher, eu, meu Deus do céu. Assim. Aí quando viu o diretor do teatro, o Poste, ele é irmão da Zizi Poste. Ele me caiu, você vai ficar parado. Eu falei, Poste, eu não sei nem falar, vocês me colocaram aqui, eu tô fazendo muito aqui. Ou eu toco ou eu danço. Vocês... Não, mas não sei o que. Aí ele foi falar comigo, brincou tudo, aí eu já... Ei, filho, dali 2 meses eu já tava até pulando com a mulher lá, com água na boca, assim. Tinha chapéu, fiz um cigarrinho de paia sem nada, assim, pôr na boca, assim, já tava, tá... Você mesmo criou o seu personagem. Eu mesmo, já fui incrementando ali no... Foi muito legal, cara. Aí foi todo de quinta a domingo eu ia pra lá fazer esse trampo aí. Aí põe todas as aulas pra trás, assim. Nossa, aí... Mas foi legal, fiquei 8 meses lá. A gente viajou também. Isso foi em que época? 2013. Aí depois disso você continuou tocando banjo? Aí eu abandonei. Aí eu vendi o banjo. Eu não quero mais isso, não. Então, aí o concerto, esse negócio de concerto é muito pouco, né? Infelizmente, o cara para viver de concerto hoje no Brasil, quase zero, né? Tocava em Sesc, um ou outro, aqui apresentava. Na época não tinha nada de lei, de incentivo, nada, né? Então a gente fazia tudo por patrocínio de alguém, bilheteria. Aí tocava com o seu Jorge no teatro, tudo que aparecia com os artistas daqui do local. Cantora, e acompanharam, assim, né? Mas a minha aí foi mais, até hoje, mais vida acadêmica mesmo, mais dando aula. Mas esse lance do choro, que nem a gente tá aqui no clube, né? Sempre foi um sonho, né? Desde quando o Sr. Jorge faleceu, que em 2010, e meu pai faleceu em março e ele faleceu em maio. Então eu perdi praticamente meus 2 pais, né? Porque ele era... O Sr. Jorge fez parte mais da minha... Ficava mais lá na casa dele que em casa, né? Eu vou todo dia lá.
Eu dormia lá, né? Dorme aí, já tá tarde, vai embora. Eu dormia lá. Então, assim... Aí eu falei, precisava fazer alguma coisa, assim, né? Só dando aula, fica monótono o negócio, né? Eu precisava fazer alguma coisa pra alguém, sei lá, pra devolver alguma coisa, sei lá. E o choro tá morrendo aqui em São João, né? Porque só os amigos do seu Jorge que tocavam, quem conhece, né? E daí eu tentei por 5 anos, quase, fazer o Clube do Choro por intermédio de patrocínio, de prefeitura, de outros órgãos, de empresa, de amigos, de juntar amigos. E nunca saiu de nada. Aí consegui instituir uma lei aqui por um vereador, instituir em São João o Clube do Choro para tentar ver se conseguia uma verba de alguém, um deputado, alguma coisa, sei lá. Que eu queria fazer a escola já com todos os professores, né? O negócio já montado para pagar todo mundo e tal. Aí falei com alguns amigos também, isso não dá certo, assim, não tinha muito apoio não. Assim. Me sentiu, não, vai lá, faz, isso aqui. Falei, quer saber? Eu vou fazer. Se não der, não perdeu nada, né? Fecha, acabou. Porque é uma forma de eu devolver de graça o que me foi dado de graça, né? O Jorge nunca me cobrou R$1 pra dar aula de choro. A gente, como é músico, você quer incentivar a cultura nossa, né? Do país, né, cara? Então a nossa obrigação é, como chorão, se você aprendeu, você tem que tentar levar isso de alguma forma pra população, né? E isso foi o meu, sei lá, meu estímulo, assim, de levar o que eu sei pra sociedade que não conhece o choro, né? Aqui. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer eu mesmo, consegui um lugar pra gente fazer um teste, assim, tocar junto, os amigos vinham, tinha uns alunos de cavaco também aqui. Vamos lá pôr uma partitura pra você ler só o compasso, um acorde ali e tal. E foi crescendo o negócio. Ficamos quase 1 ano lá, né? Aí foi onde a gente fez um show de inauguração do clube, assim, oficializar o Clube do Choro. Aí pus o nome do seu Jorge, né? Nada mais justo que homenagem a ele, né? E falei, vou abrir aula gratuita, eu vou dar aula de que eu souber fazer e vambora. E aí a gente fez o concerto, apareceu bastante gente nova. E aí tá indo, estamos com 3 anos, indo pra 4 já. Desse jeito aí, vídeo de doação, a gente ganha uns instrumentos, né? Tem vários amigos que doaram, né? E essa casa? Então, aí essa casa, uma moça que mora aqui do lado, junto com o dono, né? Ela viu o nosso concerto lá. E ela comentou com ele, do pessoal, que eu falei, a gente tá num lugar, se tiver algum outro lugar, que o pessoal... E a gente queria vir mais pra cá, porque esse lugar que eu tinha arrumado era bem longe daqui. E é difícil o pessoal chegar, né? Daí ele ouviu e me ligou. Falou, tem uma casa aqui, você não quer usar pra fazer a sé? Falou, lógico, né? E aí a gente veio pra cá. Aí foi aumentando o número de alunos, né? A gente dá aula, eu comecei dando aula do que eu sei, consigo fazer, né? No caso, bandolim, violão de 6 e 7, cavaquinho e pandeiro. Aí eu consegui uma parceria com a prefeitura, que aí eles conseguem me pagar um pouquinho e aí eu consigo abrir aulas regulares, assim, né? E fora isso, a gente conseguiu uma parceria com o Lar do Pequeno Vicente, que é crianças carentes, né? Então também a gente atende essas crianças que vêm fazer aula aqui. Conseguimos uma van para eles virem, então tá vindo, tá legal. E agora a gente conseguiu uma parte da Lei Rouanet, que é onde a gente vai aumentar as aulas. Então eu consegui mais professores, né, agora para dar aula. A gente conseguiu o dinheiro para pagar professor. Então até junho do ano que vem a gente tem esse dinheiro aí, que vai me ajudar muito e a gente vai poder chegar até 150 alunos mais ou menos. Vai ter flauta doce para criança, piano e para o pessoal PCD, né? Também autismo, síndrome de Down e tal. Tem essas aulas também. Tem um professor aqui muito bom. Ele já tem uma orquestra que chama Orquestra Inclusiva, a primeira do Brasil até. E aí a gente quis trazer também. Fora a aula de teoria, que eles vão ter separado, que hoje a gente dá aula junto, né? Eles aprendem junto, aí agora eles vão ter aula separada. Então faz aula de teoria num dia e aula de instrumento no outro. Tipo, conservatóriozinho mesmo. Tudo sempre de graça, ninguém paga nada. Então a gente faz show, hoje tem bastante gente que vai. Então assim, a gente tem um grupo de referência, que daí depois começou o quê? Ter os alunos, né? Virem os alunos e a gente começou a vir a gente que já toca, queria aprender a tocar choro. Músicos bons, assim.
já tocam muito tempo. Que eu quero aprender a tocar choro, porque é um desafio pra eles, né? Eles tocam em orquestra, tudo, mas tocam aquela música de filme, Cinderela, entendeu? Eles não aguentam ficar tocando semibreve, eles não aguentam ficar tocando assim. Aí, então, é um desafio pra eles aqui, né? Choro, qualquer um que você pegar aí pra tocar, é uma estudadinha, né? Então, pra eles gostam disso, é legal pra eles e pra mim também ter eles aqui, né? O seu Jorge é daqui, né? Três fazendas aqui, né? Mas entre Pinhal e São João. E eles moraram aqui muito tempo. A família radicou aqui, o pai era libanês, né? A mãe italiana. E os Assad não nasceram aqui, nasceram em Mococa, que é aqui perto. Mas são cidadãos são joanenses, né? O seu Jorge sempre tocava música amador, nunca. Aprendeu a tocar bandolim por uma rifa de um cavaquinho que ele ganhou e um violinista falou que nem bandolim pra ele, né? E ele começou a aprender, gostava de choro. Na rádio, na época, tocava Jacó, tocava Lisete Cardoso, aquela época lá de... Isso, o mais legal, aí os filhos cresceram, o Sérgio Odair, o Sérgio estava com 12 e o Odair com 8. Começaram a tocar violão em duetos, né? Nem 6 ou 7 faz. Só que eles tocavam só 6. O seu Jorge ensinava tudo de ouvido. Mesma coisa que ele fez comigo, se passaram pra mesma coisa. A Badi também. Acompanhando ele? Acompanhando o seu Jorge, Ele tinha sempre um repertório de 100, 150 choro, valsa, essas coisas. E a gente acompanhava os dois, no caso. Começaram a tocar choro desse jeito. E aí, tipo, não sei se tinha um ano depois, eles tinha um programa da Lisete Cardoso, que o Jacó tocava. E o seu Jorge levou, eles já estavam tocando violão erudito, já tocavam pra caramba. Tem umas gravações do Odair tocando umas coisas de violão que nós hoje, se estudar, não toca. Mas eles estudaram com quem aqui? Assim? Aí tinha os Zé Lopes, né? Dava aula aqui mesmo. Dava aula aqui e deu aula pra eles, tipo assim, 2, 3 meses, já tá bom, gente. Não tem mais nada pra ensinar pra eles. Ensinaram eles a ler lá e... Não, eles não são humanos, né? Eu falo que eles são extraterrestres. Aí começou, aí eles foram tocar num programa dele. O mais legal é que o Sérgio daí tocou com o Jacó, você sabia? Uhum. Eles tocaram com o Jacó quando o daí era pequenininho. A Elisete pegou ele depois num banquinho. Assim. Só que essa gravação foi queimada lá naquele arquivo lá da Record, que pegou fogo lá. Né? E aí eles tocaram lá. Tem uma gravação dos bastidores desse dia e todo mundo aí, uma barulheira assim, né? Aí na hora que eles acabam de tocar com o Jacó lá, que sai ali, aí o jornalista pergunta pro Jacó: ô Jacó, o que você achou dos meninos aí, né? Aí o Jacó fala assim: se eu tenho 2 filhos desses, eu não cumprimento mais ninguém. Né? Aí, essa é a história dos Assad, assim. Aí depois eles foram estudar, foi pro Rio de Janeiro estudar com a Monina Távora, que foi aluna do Segovia. E ela só deu aula pra 2 no mundo, né? O do Abreu, que foi muito famoso, e os Assad. Eles estão tocando, ensaiando, assim, eu não faço, vamos fazer assim aqui. Aí eles ficam assim, um olhando pro outro, aí toca, né? Aí um faz, Aí eu fico esperando o outro, o quê, né? Aí o outro, aí para. Aí eu respiro e começa de novo. Aí toca, mano. Que porra de é? Que é? Vai falar o que é pra eu saber. Aí toca mais rápido. O cara não fala. Ele se entende olhando assim, o outro. É o quê? Mas não foi uma vez, não. Oxi, cansei de ver isso. O senhor já fala, sobe lá que eles estão estudando lá em cima. Que eles vinham pra cá e ficavam tocando repertório. Depois ia tocar torneira. Muito bem. Então, comigo ele já tava mais velho, então já tava menos bravo. O Lima lá pegou um pouco mais de nervoso. Eu já tava mais cansado. Era bravo, né?
ele era uma pessoa austera, assim, um cara... É porque ele acreditava no aluno, né? Então, o legal era isso, ele acreditava em você, então ele precisava do melhor, né? A minha história com ele é mais engraçada, né? Vamos dizer assim, que eu conto até no documentário. Eu tava aprendendo a tocar com ele, acho que Santa Morena mesmo, que no comecinho, mas a gente sempre estudou essa música. Aí ia melhorando o arranjinho ali, fazendo os baixos mais rápido, sabe? Aí tinha um lá que eu não conseguia fazer, que eu não conseguia chegar na hora do polegar lá, atropelava. Aí ele falou assim, bem, chamava de bem, bem, vamos ali na farmácia ali. Eu falei, foi o que na farmácia? Não, comprar uns negócios lá. Aí ele tinha um Galaxy, esses carros antigos. Cada esquina é meio litro de óleo e 10 de gasolina, né? Aí ele falou, não, vamos lá. E a farmácia era perto. Aí subimos lá, não falou nada. Né? Chegamos lá. Aí o cara chegou, senhor, tudo bom? Já atendo o senhor ali. Ele falou, desce comigo. Eu falei, não, vai lá. Não, desce comigo. Aí chegou, foi, senhor. Já atendo, o senhor estava atendendo a moça, né? E eu não entendendo nada, né? Eu esperando ele pedir os remédios pra nem voltar lá pra tocar. Aí o cara veio e falou, ô senhor, o que você precisa? Ele falou, não, tô sendo com os dedos aí. Como assim? Luva? Ele falou, não, é que eu tinha um polegar aí pro rapaz, ele não tá conseguindo fazer um negócio que aconteceu pra ele lá. Filho, nossa, perdendo é que fez. Né? Que teve a capacidade de sair de lá pra vir aqui perguntar pra gente tinha dedo pra comprar, né, cara? Aí eu fiquei morrendo de vergonha, né? O cara começou a rir, falou assim, que a luva aí. Eu falei, não, é o dedo mesmo. Não tem, velho? Não tem, então vambora. Aí ria, cara. Então vamos voltar. Aí enquanto eu não fiz aquilo lá, eu fui embora, cara. Porque acho que até meia-noite lá, sei lá, aí agora, não precisa mais do dedo. Esse aí era, às vezes tinha essas coisas de tirar sarro, né? Nossa, né? Cada muita história, né? Aí bebia uns campários loucos, né? Aí daí foi tocar na cidade vizinha aqui e o galachão caiu, eu não dirigia, velho. Eu tinha 15 anos, sei lá, 14. Aí voltando na estrada, assim, ele assim, ó. Ele falou, bem, vai olhando aí. Vai olhando aí. Vou olhando o quê, velho? Vai olhando aí que eu não tô vendo nada. Você sabe dirigir, né? Ele falou, então aprende, que se eu for sair lá, você puxa pra cá. Aí ele ia saindo de olho puxando assim pra voltar pra pista assim. E eu aqui, ó, na mão. E, nossa, ele vai me matar, esse velho, vai me matar. É aquele carro, parece um barco, né? Parece um barco. A sorte que era tipo 3 da manhã, assim. Não tinha. Aí vinha uns caminhões, nossa, você vai fechar até os olhos. Segurava o volante. E ele rindo. Vai olhando aí, bem, vai olhando aí. Nossa. E xingava. Nossa. Mas aí, ó, na casa do Lima, quando ele inaugurou a casa dele lá, chamou a gente pra ir lá. E ele mora num lugar que tem uma pista de caminhada, assim, no meio da avenida, né? Aí, uma hora lá, ele tomou uns campários lá também, voltou, mas nossa, a dona aí que sentava na frente, ela tava tão acostumada também, sei lá quantos anos casado com ele, né? Se o carro voasse, voltava, ela tava lá assim, ó. E eu do lado ali, pelo amor de Deus, vai bater o carro. Ele, cala a boca, vai bater o carro. Ele, cala a boca. Eu tô enxergando, falei, tá, tô vendo. Eu assim, quase subindo no canteiro. Quando eu vi lá na frente, eu tinha uma rotatória, assim, subiu a rotatória. O carro, como tem uns pneuzão assim, ó. Aí aguenta, né? Se fosse um casinho, já não ia parar ali, ó, o para-choque. Aí subiu, assim, falei, pelo amor de Deus, vai matar todo mundo aí, cala a boca, cala a boca. Eu não tô vendo, falei, tô vendo, vai entrar dentro da casa lá do homem lá. Aí, quase, cara, quase virou o carro. Aí falou, tá vendo? Aí, você fica falando na minha cabeça, por isso que acontece essas coisas. E nós que fala na tua cabeça. E a dona aí assim, ó. Não, você vai falar nada, tá aí. Acostumado já. E isso aí não faz mais verão pra mim, não. Aí chegamos lá, desce lá, vai abrir a garagem. E era assim, eu não peguei muito brabeza, mas tem os alunos que ele. Essa é uma das coisas. Né? Tem uns que não dá pra contar, não. Conta que a gente edita. Não. Põe bastidores aí. E aí, nossa, aí faz falta, cara. Faz falta. Porque a gente brincava muito, nossa, xingava ele. Mas xingava assim, brincava. Que era amigo mesmo. Amigo mesmo. Pra mim era pai mesmo. É isso aí, gente. Obrigado aí, agradecer vocês pelo convite.
Muito bom, desculpa alguma coisa. Agora vamos tocar um chorinho, né? Agora vai tocar um chorinho com as crianças. Que maravilha, né, gente? O choro está espalhado por muitas cidades do interior de São Paulo e com muita gente segurando essa bandeira e levando essa escola adiante. No próximo programa, a gente vai conversar com a Keila Yonashiro, pandeirista de lá de São Carlos. A gente se encontra lá, tá bom? Nó na Garganta é uma produção da Rádio A Granel para a Escola de Choro de São Paulo. Este programa usou áudios de Micael Chaves, do Festival Assad e da roda de choro realizada no Clube do Choro Jorge Assad, em São João da Boa Vista, após a entrevista. Entrevista: Henrique Menezes, Kevin Augusto, Maria Fernanda Carmo e Vitor Casagrande. Locução: Henrique Menezes e Vitor Casagrande. Roteiro, edição e sonorização: Henrique Menezes e Maria Fernanda Carmo. Este projeto foi realizado com recursos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, por meio do edital Fomento Cult SP PROAC número 16/2024, Fortalecimento das Culturas Populares e Povos Tradicionais.